Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui para a gente ter uma aulinha do nosso módulo 8, aula 8, né? São as aplicações das leis de Newton. Essa daqui eu coloquei muita aplicação para vocês, então a gente vai trabalhar ela bem particionada. Vou dar o assunto, a gente faz um exercício e a gente vai fazendo isso de termos em termos ali, né? De tudo que vier aparecendo, beleza? Bem, nosso primeiro conceito é a força elástica. O que é uma força elástica? Ela é definida como uma força restauradora que os corpos fazem quando eles estão sendo submetidos a uma deformação elástica. O que é uma deformação elástica? É aquela deformação que você produz no corpo de maneira que não o deforme permanentemente, de forma que o próprio corpo, faça uma força e restaure o seu estado natural. O exemplo clássico que nós temos são as molas. Então, acredito que muitos já viram situação assim. Nós temos uma mola aqui no seu estado natural. O que é o estado natural? Ela está relaxada. Então, ela apresenta nesse comprimento dela aqui, que é o seu corpo deformável, um tamanho inicial, chamamos de L0. Vou então aplicar uma força e puxar esta mola para baixo. Fazer a representação logo ao lado. Bem, puxando a mola então logo abaixo, nota-se que o comprimento dela se alterou. Então agora o comprimento desta mola vale L. Tranquilos? Mas isso só ocorreu devido à ação de uma força exercida aqui para baixo. Beleza? Bem, o que nós podemos então identificar aqui do processo? Que esta mola, ela sofre uma deformação, que chamaremos de X. De maneira que este X seja igual ao comprimento final menos o comprimento inicial desta mola. Bem, um físico chamado Robert Hooke estuda isso experimentalmente e cria uma... Não vou dizer que ele criou, porque ele não criou leis, mesmo porque aqui não é uma lei, mas foi homenagem ao seu estudo dado como lei de Hooke, que verificou qual era a relação da força feita com a deformação e a força restauradora desta mola. O que Hooke identificou então? Que a força que é feita sobre a mola reage fazendo uma força igual e de sentido contrário. Esta é a força restauradora, a chamada força elástica, que é a força da lei de Hooke. Então, se essa daqui vale 10 newtons, naturalmente a mola faz uma força de 10 newtons para voltar ao seu estado natural. Isso estamos considerando uma mola ideal. Ok? Na prática, na realidade, não é assim tão perfeitinho como a gente faz aqui nos estudos. Mas para os nossos exercícios, isso aqui já nos basta. Então, Hooke verificou que esta força elástica é diretamente proporcional à deformação X. Então, ele plota os dados. Nossa Senhora! Ele, ao fazer o experimento, constrói um gráfico de verificação em que um dos eixos está associado à força que ele faz e o outro eixo está associado à sua deformação. A mola em estado relaxado tem deformação nula. Se eu não aplico força, força zero.
E aí, ao aplicar uma força, tem-se uma deformação. Hooke verificou que este gráfico era uma reta, pois apresentava proporção direta entre as grandezas. Como vocês sabem da matemática, toda reta possui um coeficiente angular previsto por uma tangente, e esta tangente é sempre um valor constante. Portanto, o coeficiente angular da reta é uma constante K, a qual é denominada de constante elástica da mola. Tanto que a equação de Hooke, força elástica, ela é igual a menos Kx. Aqui então a equação da lei de Hooke. Bem, vocês podem perguntar, mas professor, por que desse negativo? Na minha escola eu nunca aprendi com negativo, mas eu tenho certeza que seu professor lá não colocou força elástica. Por quê? Ele muito provavelmente deve estar se referindo da força F prevista pelo gráfico, que é proveniente do cálculo da tangente, mas que a força F ela é igual à deformação K, que é o coeficiente angular, a constante elástica da mola K, vezes a deformação X, vem do gráfico. Positivo porque essa força F é positiva. A força elástica ela é negativa, porque a força F é tomada como uma força de ação. Sem esta força, elástica não surge. Então, esta a gente adota com caráter positivo, esta é negativa. Se essa era 10, esta menos 10. Se eu coloco menos 10 aqui, eu volto para a expressão ali de cima. Mas a equação, da qual a gente chama de lei de Hooke, ela tem esse aspecto. E a unidade da constante K, ela é dada Newton por metros no sistema internacional. Bem, esta é a ideia básica da força elástica e lei de Hooke. Nós temos algumas aplicações e o nosso próximo assunto é falar da associação de molas. Vamos lá? Então, galera, o nosso assunto aqui agora é associação de molas. Bem, aqueles que já viram elétrica vai lembrar desse nome de associação, porque é bem semelhante. Vamos começar pela associação em série. Então, como seria associar molas em série? Eu vou ter ligadas uma após a outra. O final de uma mola é o início da próxima. Então, nós teríamos isso aqui, ó. Eu tenho uma mola e na sequência passo a ter outras. Vamos fazer aqui um conjunto de 3, que é o padrão, a gente sempre passa a 3, né? Bem, o que devemos fazer então? Identificar que cada mola apresenta uma constante elástica. Então, cada mola tem a sua constante elástica. A questão é o que vai acontecer se essa extremidade eu prender e na outra extremidade aplicar uma força sobre esta mola. Então, eu vou ter que aqui gera uma força elástica, tá claro? Porém, essa daqui é puxada, produzindo uma elástica para o outro lado. Então, esta força elástica vai se distribuindo ao longo da mola. Portanto, a lei de Hooke, ela ficaria assim. Vamos já adotar positiva. Então, para o lado de cá, posso deixar positivo. Beleza? Coloco o meu referencial, aquela ideiazinha de versor, estão lembrados? Então eu coloco, ó, o meu referencial e positivo é para lá, beleza? Bem, então a força elástica ela é a positiva, ela fica então igual a constante equivalente vezes x. Então o valor da força elástica total do sistema, ele vai depender da constante equivalente desta mola, e que vai ser calculada como? Como a razão inversa das constantes.
Então, constante da mola 1, da mola 2, da mola 3 e assim por diante. Na associação em série, é desta forma que a gente trabalha com a lei de Hooke, achando a equivalente desta maneira. Tá claro isso? Só fazendo uma analogia, para quem tem a elétrica bem feita na mente aí, ó, isso aqui é basicamente como fazemos com capacitores, tá? Mas de toda forma não se esqueça, ligou as molas em série, a constante equivalente, essa soma de inversos, para jogar na lei de Hooke, beleza? Vamos então agora para o paralelo. Já na associação em paralelo, as nossas molas ficarão ligadas uma ao lado da outra. Então seria algo assim. Eu vou ter aqui um suporte onde eu vou prender as minhas molas. Vamos pensar aqui em 3 molas, beleza? Bem, e aí eu vou aplicar uma força única neste conjunto. Vamos colocar um objeto aqui em cima. Então tá aqui, ó, tem um objeto qualquer aqui em cima. E este objeto, então, aplica uma força de intensidade F sobre as 3 molas, onde cada mola tem a sua constante elástica. Elas podem ser tanto iguais quanto diferentes, não tem problema. Bem, volto a lembrar que a força elástica, que é contrária à força F, ela depende da constante elástica equivalente vezes a deformação. Agora, como é que a gente vai encontrar a constante elástica equivalente no paralelo? Ela aqui, então, é dada simplesmente pela soma de suas constantes. Se eu tiver mais, eu somo mais. Como eu disse para vocês, bem análogo à ideia da associação de capacitores, tá? Então gravem bem, em série, uma grudada na outra, né? O término de uma mola é o início da próxima, aplica uma força e ela se distribui ao longo do sistema. Constante equivalente, soma de inversos. Nessa daqui, uma força se distribui sobre as 3. E as 3 têm que suportar aquela força. Então a constante equivalente é a soma destas constantes. Tranquilos? Agora, onde que nós temos aplicações? Bem, aplicações nós temos não somente em mola, mas o fato de eu chutar uma bola, ela se deforma para entrar em movimento. E essa deformação ajuda no movimento da bola. Nós temos também a bug jump, salto com vara, as camas elásticas, que são conjuntos de molas associadas, né? Colchão, sofá, alguns possuem mola. Bem, as aplicações são diversas. Mas vamos parar aqui e fazer alguns exercícios? Galera, pega aí sua apostila, página 55, a primeira questão nossa, Uniub, Universidade de Uberlândia, Minas Gerais. A figura abaixo mostra uma mola de massa desprezível e de constante elástica K, em 3 situações distintas e de equilíbrio estático. De acordo com as situações 1 e 2, então aqui seria situação 1 e situação 2, pode-se afirmar que a situação 3 ocorre somente C, então ele quer saber quem é este peso aqui, que ele chama de P2. Isso aqui é o P1. Tranquilos aqui, gurizada? Bem, mola no seu estado relaxado, comprimento de 2 centímetros. Colocamos um bloquinho, um pezinho de 9 newtons, foi para 3 centímetros de seu comprimento.
para que ele então vá a 4 centímetros. Quanto que tem que ser, né, o pezinho deste objeto? Bem, aí a gente precisa lembrar inicialmente de que x é L menos L0. Beleza? Então aqui ele está chamando de 1, mesmo sendo situação 2. Mas vamos continuar com a notação 1. Então o meu x1 tem que ser o L1 menos o L0. Então torna-se claro para todos que o meu x1 é de 1 centímetro. Beleza? Eu vou manter centímetro por enquanto. Mais para frente vai ficar claro para vocês com o desenrolar do exercício. Bem, então o que eu vou fazer? Nessa nossa situação, nós temos aqui, então, ó, na situação 2, nós temos diagrama de corpo livre, ó, o peso que ele chamou de P1 para baixo. Olha bem. Se o peso puxa a mola quer ficar esticada? Não. Então ela faz uma força para cima. Esta a nossa força elástica. Tá claro para todos? Bem, se um vetor está para cima, outro está para baixo e o objeto está parado, podemos afirmar então que a força elástica é igual ao peso 1. Beleza? Força elástica Kx1, peso 1, massa... Aí, ele já deu peso 1. Se não tivesse dado peso, massa vezes gravidade, né? Peso 1. Isso quer dizer que a constante elástica é o peso 1 de 9 newtons sobre o x1 de 1 centímetro. Portanto, a constante elástica é de 9 newtons por centímetro. Beleza? Então não vão cair aí na besteira de tentar resolver e querer usar o 3, que é um erro muito comum. Vocês não podem esquecer da definição de quem é o x. Tá joia? Bem, por que eu encontrei o K? Porque a mola não mudou. O K é o mesmo. Então agora eu levo a mesma ideia para a situação 3. Então quem que vai ser o meu x? 2 aqui, referente ao bloquinho, mas da situação 3. Ele vai ser o quanto ela tem agora de L2 menos o L0. Isso aqui, então, permite que o x2 seja 4 por 2, 2 centímetros. Tranquilos? Bem, então agora faço a mesma situação. Aqui é peso 2 que fica para baixo, para cima a força elástica. Então a força elástica é igual ao peso 2. Bem, ficou fácil, porque o peso 2 é o que ele quer e a força elástica é K vezes X. Peso 2, o K é 9 newtons por centímetro e o X 2 centímetros. Ó, newton por centímetros vezes centímetro. O centímetro vai cortar. Então, o nosso P2 é igual a 18 newtons. O que nos dá a alternativa C. Olhando lá para o gabarito, alternativa correta. Fechou a ideia, gurizada? Dá um espacinho para vocês darem um print, um pausa no vídeo. Beleza? Questão 1. Assim aplicamos a ideia da lei de Hooke. Vamos para a próxima, que ainda é do mesmo assunto. A questão número 2 é Estadual do Ceará 2019. Diz o seguinte: suponha que duas pessoas muito parecidas, com mesma massa e demais características físicas, estejam sobre um colchão de molas, posicionando-se uma delas de pé e a outra deitada. Supondo que as molas deste colchão sejam todas helicoidais e com o eixo da hélice sempre vertical, do ponto de vista da associação de molas,
É correto afirmar que a pessoa que está em pé deforma mais? Bem, as duas. Vamos analisar de maneira geral. Deixa eu pegar aqui a caneta que dá mais destaque. Aqui está o ponto em que elas estão em contato. Ambas exercem a força peso no colchão e as molas do colchão reagem com a força elástica, como nós vimos. Como o sistema está em equilíbrio, a constante elástica, a força elástica é igual ao peso, beleza? Onde a força elástica é constante elástica vezes deformação, peso, massa vezes gravidade. Ele está querendo saber da deformação, então a gente vai isolar o x na expressão. Então, a nossa deformação x depende da massa e da aceleração gravitacional e uma razão com a constante elástica. Só que aqui ela é a equivalente. Note, a equivalente. Bem, já já a gente trabalha com ela. Vamos lembrar aqui. Como é que a gente calcula a equivalente aqui? Bem, o nosso colchão, ele está com molas associadas em paralelo. Em paralelo, a constante K, nós vimos que é uma soma das constantes. Como todas elas são molas iguais, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que é N molas de constante K. Tá claro isso? Bem, então o que a gente faz como análise? Para que a deformação seja maior, o número de molas que eu vou estar em contato é menor. Se a minha deformação for menor, o meu número de molas em contato é maior. Vem para a figura. A pessoa que está deitada, ela pega uma quantidade de molas muito maior, porque ela distribui a sua área na cama. A que está de pé, pega uma quantidade de molas menor. Então, como ele está falando da pessoa que está em pé, o que é que nós temos? Que a quantidade que ele tem aqui, a deformação, né, vai ser maior, porque a quantidade de molas que ele pisa é menor. E a gente só tem isso na letra A e na letra B. Letra A mais colchão, letra B menos colchão, né? Então, ó, é correto afirmar que a pessoa que está em pé deforma mais o colchão, na A e na B, em virtude de ser sustentada por um número menor, nas duas aqui está falando, né? Então eu tenho um menor número de molas, então ainda está certo. Qual é a diferença que mata a questão? Elas estão em paralelo ou em série? Bem, no colchão, paralelo, e aqui diz paralelo é a letra A. Tá aí a nossa questão 2. Bem, galera, para o vídeo não ficar longo, vamos deixar os próximos assuntos em outros vídeos. Como eu disse, eu vou estar particionando. Tá? A gente tem ali uns 4, 5 aplicações. Cada uma delas eu vou fazer um vídeo que eu acho que fica mais tranquilo para a gente estudar. Lógico, cada assunto eu vou fazendo os exercícios. Fechou? Vamos lá então, forte abraço.